A paz do Senhor, irmãos. Estamos aí para gravar mais um vídeo, né? Estamos falando da palavra de Deus, algo maravilhoso e tremendo para nossas vidas, amém? Estamos aí abordando esses três assuntos: chamado, renúncia e obediência. Estamos aí no nosso 11º vídeo, né? Falando a respeito de chamado, isso é bênção de Deus para nossas vidas. Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Aí, iniciando, né, irmãos, o nosso vídeo, eu quero, né, dar aquele recado abençoado, né, para vocês. Estamos postando todas as quartas-feiras lá no YouTube, estamos postando, né, esses vídeos, né. Nosso canal é Ministério Glória, Louvor, Adoração, igual está aqui na camiseta, né. Então você pode acessar lá o nosso canal e fazer a sua inscrição. Já aciona também o sininho, né, para todas as vezes que nós postarmos o vídeo, você ter conhecimento de que o vídeo ele foi lá, né, postado, porque a gente posta às quartas-feiras, né, pessoal, irmãos, mas a gente não tem uma hora exata, né, que isso vai ser efetuado, que isso vai ser feito. Então, assim, se você aciona o sininho, assim que é postado, você recebe, né, a notificação de que ele foi postado, amém? Então, se inscreve lá no nosso canal, aciona o sininho e é bênção de Deus para nossas vidas. Você vai ter acesso a todo esse conteúdo, todo esse conhecimento aí que Deus tem trazido aos nossos corações aí, que nós estamos aí falando a respeito. É bênção de Deus. Aí, meus irmãos, algo que eu gostaria de falar, né, deixar aqui um esclarecimento que eu queria fazer aqui aos irmãos, né, alguns dias, alguns tempos eu estou querendo falar sobre isso, e eu quero aproveitar aqui esse momento para fazer esse esclarecimento. Irmãos, tudo aquilo que eu tenho falado, todo esse conhecimento, tudo isso que eu tenho transmitido para os irmãos, através, irmãos, desses vídeos, né? O nosso 11º vídeo estamos gravando hoje, né? Em média entre 15, 17, 18 minutos cada vídeo. Então todos esses conhecimentos que Deus tem nos concedido, irmãos, eu quero deixar aqui bem claro, irmãos, que isso eu não li em livro nenhum, eu não ouvi uma pregação, eu não ouvi ninguém falar para mim, não, irmãos. Tudo isso que eu tenho falado aqui, irmãos, é porque eu tenho vivido, né? Irmãos, eu vou fazer 22 anos que eu sigo ao Senhor Jesus, o Evangelho, graças ao meu bom Deus, né? Eu nunca me afastei da presença do Senhor, né? Nesses 22 anos aí, praticamente, né? Eu nunca me afastei das presenças do Senhor, mas, irmãos, eu confesso para vocês, irmãos, que eu nunca vivi uma vida tão ampla, tão tranquila, tão abençoada, né, a partir do momento que eu coloquei todos esses ensinamentos que eu estou, né, compartilhando com os irmãos, coloquei isso em prática, irmãos, porque não adianta você ver os vídeos e você não colocar em prática. A palavra de Deus, ela diz o seguinte: não seja somente ouvinte, mas praticante também, né? Não adianta você assistir o vídeo, você gostar, olha, gostei, é algo bom, maravilhoso, mas não colocar em prática. Coloque em prática, irmãos, e você vai desfrutar da maravilha de Deus na sua vida. Jesus nos promete vida e vida com abundância. A palavra de Deus, ela diz que Jesus veio a esse mundo para nos dar vida e vida com abundância, né? Você vai passar a desfrutar da vida verdadeira, né, que está lá escrito também, né? Então, se você é uma pessoa que não está ainda desfrutando, né, dessa maravilha, se você ainda não está desfrutando dessa promessa que Jesus nos deixou, de vivermos uma vida em abundância, irmão, coloca todos esses ensinamentos em prática, irmão, e você vai ver que paz, que alegria, que harmonia, não só para você, mas para toda a sua família. Isso vai se estender para toda a sua família, porque é isso que eu estou vivendo nesse momento, irmão, né? Essa expectativa, essa alegria, né, em anunciar a palavra de Deus, é proveniente disso, irmão, de um momento que eu estou vivendo, né?
É muito bom você falar do amor de Deus quando você está vivendo aquilo, né? E eu estou vivendo, né? Algo assim maravilhoso, algo tremendo, uma verdadeira transformação na minha vida. E eu não sou diferente de você, irmão. Eu, assim como eu, né? Um dia eu vou partir daqui desse mundo, você também. Somos iguais, né? Não somos diferentes. Amém? Então coloque em prática, irmão, esses ensinamentos. Não assista somente os vídeos, né, mas pratique também, né, que você vai ver a transformação na sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Dia de hoje vamos falar assunto novo. Isso aí é bênção para nossas vidas. Vamos falar sobre assunto novo hoje. Vamos estar falando sobre as instruções, irmãos, né? E para a gente poder entender o que são instruções, né? Vamos ver a palavra de Deus. Bem, vamos lá. Está lá em Gálatas, né? Carta de Paulo aos Gálatas, né? A igreja que ficava na Galácia, né? Lá no capítulo 1, no versículo 11, né, irmãos? A minha Bíblia é um pouco diferente da sua. A minha Bíblia é linguagem de hoje, né? Nova tradução da linguagem de hoje, né? Mas tudo é a palavra de Deus, amém, irmãos? Você vai lá, confere lá, capítulo 1, versículo 11, fala assim: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Amém? Irmão, você observa que Paulo, né? Paulo era um homem como eu, né? Um ser humano como eu e como você. Paulo viveu o tempo dele, morreu, né? E foi para a glória. Assim como eu e você, né? Se Jesus não voltar antes, também vamos partir, vamos para a glória. Graças a Deus, amém? Então, Paulo não era diferente de nós, né? E ele fala ali, irmãos, né? Ele anuncia ali na palavra de Deus, ele diz que todos esses ensinamentos, irmãos, tudo aquilo que nós aprendemos, todo esse conhecimento que nós temos através das cartas de Paulo. Paulo foi um dos maiores evangelistas desse planeta, né? Evangelizou aí várias partes do mundo, né? Levando o evangelho, e todo esse conhecimento, toda essa gama de conhecimentos que nós recebemos através das cartas dele, não veio de ninguém. Foi o próprio Deus que deu essa mensagem para ele, foi o próprio Deus que deu essas instruções para ele, né? Paulo foi um grande homem, né? E a gente observa que ele era tão humano como a gente, que Deus fala que ele, em um determinado momento, né, ele chega para Deus, ele revela na palavra dele que ele tinha um espinho na carne, né? Então, e Deus fala para ele, chega e pede a Deus para tirar aquele espinho da carne dele, e Deus fala: a minha graça te basta. Por quê? Né? Porque assim como eu e como você, Paulo tinha algum tipo de erro. Ele precisava de ser contido, né? Algum tipo de emoção que ultrapassava os limites, né, determinados por Deus. Então acredito, se Deus tirasse o espinho da carne de Paulo, Paulo talvez sofresse algumas variações dentro do chamado, dentro da missão que foi proposta para ele. Então você vê que ele é um ser humano como a gente, tinha missões. A um momento a gente vê, né, um certo descontrole entre ele e Pedro uma vez, né? Ele teve ali um tipo ali de descontrole, né? Um desacordo ali entre eles. Ele fala seriamente, fala de uma forma muito rígida com Pedro, né? Ele e Pedro tiveram ali esse tipo de conflito entre um e outro, né? E a forma como ele fala com Pedro é uma forma meio dura, né, meio agressiva, mas a gente observa, né, que por aí a gente vê que é um ser humano normal, né? O que eu quero dizer é isso, que ele é um ser humano normal, sujeito a emoções, sujeito a qualquer tipo de falhas, né? Ele fala na palavra de Deus
que aquilo que ele queria fazer ele não fazia, aquilo que ele queria fazer ele não conseguia fazer. O que ele não queria é o que ele fazia. É o que acontece comigo e com você, né? A guerra que existe entre a carne, né, e o espírito também fluía na vida de Paulo. Então a gente vê que é um ser humano normal, não era um super-homem, não era um santo, nada disso. Todos nós somos santos e ele simplesmente estava cumprindo a missão dele. A palavra de Deus, ela diz nos finais dos dias de Paulo, que ele fala assim, né? Corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate e guardei a fé, né? Quer dizer, ele cumpriu a missão dele até o final. Tudo aquilo que Deus determinou para a vida dele, ele fez, né? Então, quer dizer, todas essas instruções, e não são poucas, irmãos, né? Você vê as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, Filipenses, Colossenses, né? Ter a 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? Até mesmo Hebreus, né? Que muitos, que não é revelado ali quem é o autor da carta aos Hebreus, né? Mas segundo os estudiosos, né? A maioria dos estudiosos, pela redação, acredita que quem escreveu aquela carta foi Paulo, né? Então você vê a gama de conhecimentos que foi transmitido para nós, né? No dia de hoje, revelado pelo próprio Deus, né? E por conhecimento de Paulo, né? Conhecimentos que nós obtivemos sobre comportamentos, como atitudes que devemos de tomar, postura de um cristão, né? Tudo isso está revelado nas cartas de Paulo. A ceia mesmo, né? Que é um ato assim, né? Algo assim, uma cerimônia assim, que é celebrada, principalmente nas igrejas, celebradas assim mensalmente, algo vem da carta de Paulo, né? Então, quer dizer, são instruções que Deus deu a Paulo para ele poder desenvolver o chamado dele, né? E assim é comigo também com você. Basta a gente começarmos, né, irmãos, né, nos colocarmos diante de Deus e começarmos a praticar essa relação íntima com Deus, onde você fala com Deus e Ele fala contigo, e Ele te responde, né? Através desse relacionamento nós vamos recebendo, né, constantemente instruções de Deus, né, para desenvolver o nosso chamado. Uma coisa que vale a pena ressaltar, irmãos, é que essas instruções elas devem de ser solicitadas diariamente, irmãos, né? Você tirar um momento do dia, eu particularmente geralmente faço isso pela manhã. Primeiro momento do dia, eu me coloco diante de Deus para buscar instruções para um novo dia. O Senhor Jesus fazia isso constantemente, né? O Senhor Jesus subia ao monte, procurava um lugar separado e buscava a presença de Deus para receber as instruções diariamente, né? Tudo aquilo, novo dia que ele ia passar, ele se colocava diante do Pai e buscava no Pai. Várias vezes a gente vê o Senhor Jesus falando, eu não falo isso de mim mesmo, mas foi o Pai que me instruiu a falar, né? Então as instruções, Jesus veio com a missão, né, de salvar o mundo, né? De salvar, nós já aprendemos isso, né? E ele fala lá nos evangelhos, né, que ele recebia essas instruções. A gente vê que ele constantemente, diariamente, ele se destacava, né, do povo para buscar a presença de Deus e receber instruções de Deus para um novo dia. Então isso tem que ser feito também por a gente, né? Chegar a cultivarmos o hábito de diariamente buscar em Deus instruções para o nosso chamado, para desenvolver o nosso chamado, que Ele vai estar sempre disposto a nos conceder, irmãos, né? Todo aquele que pede recebe, está escrito, todo aquele que bate a porta já se abre, todo aquele que busca encontra. Então não vai ser diferente, não na sua vida e também na minha. Você vê, né? Os ensinamentos de Paulo, todos eles veio do Senhor, são instruções que Deus nos concede, né, diariamente, para que nós possamos desenvolver o nosso chamado, irmãos, para que naquele grande dia diante do trono do Pai,
onde o Senhor Jesus terá sentado ali não como advogado, mas como juiz, né? E chegarmos diante do Pai e dizemos para Ele: Senhor, combati o bom combate, guardei a fé. Você chegar de cabeça erguida, né? Consciente de que você cumpriu a sua missão, a sua meta na terra, aquilo que Deus determinou para a sua vida, né? Porque o Senhor Jesus fará a seguinte pergunta: o que você fez com o chamado que eu te dei? O que você fez com os talentos que eu te dei? Os evangelhos falam lá nas parábolas dos talentos, irmãos. Aquilo ali é uma recomendação para nossas vidas, né? Os talentos que Deus nos concede, os dons que Deus nos concede, isso ali não é só propriamente para estar escrito ali, não. Precisa ser colocado em prática. Amém? Então isso é bênção para nossas vidas. Vamos procurar, né, colocar em prática o nosso chamado, porque não há necessidade de termos preocupação com nada, porque tudo aquilo que é necessário para nós desenvolvermos o nosso chamado é nos concedido diariamente através de instruções. Amém? Cada detalhe, tudo como precisa de ser feito. Você vê os ensinamentos de Paulo, são precisos, são algo assim fantástico, são coisas fabulosas que Deus nos concede, né? Que nós aprendemos através desses ensinamentos que Deus colocou diante de Paulo e ele compartilhou com cada um de nós. Amém? E ele declara ali que não aprendeu de ninguém. Da mesma forma tem sido comigo, irmãos, né? Todos esses ensinamentos que eu tenho compartilhado com os irmãos, como eu falei no início do vídeo, irmãos, eu nunca ouvi de ninguém, eu nunca ouvi ninguém falar. Muito pelo contrário, ouço muito pouco as pessoas falarem a respeito de chamado, né? Não vejo as pessoas enfatizarem muito sobre isso. Pessoas falam sim, mas de forma superficial, né? Mas falar assim como nós temos falado a respeito desses vídeos que nós estamos aí produzindo, eu nunca ouvi ninguém falar a respeito. Então é algo que eu não recebi, não aprendi de ninguém, recebi do próprio Deus e estou, né, compartilhando aí com os nossos irmãos. Amém? Então aprenda, irmãos, a desenvolver o hábito de você falar e ouvir a Deus, né? Isso é muito importante na sua vida, né? Porque através desse relacionamento, né, desse contato diário, você vai recebendo as instruções necessárias para você desenvolver o teu chamado. Amém? É bênção de Deus nas nossas vidas, né? As pessoas, a tipo de ilustração, né? As pessoas que têm mais ou menos a idade que eu tenho, estou com 60 anos de idade, completei nesses dias passados aí 60 anos de idade, assistiram um filme, né? As pessoas tiveram aí de repente aí tenham assistido esse filme chamado 007, né? Que onde existia, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornaram inimigos, né, competitivos, Estados Unidos e a União Soviética, que era a antiga cortina de ferro, né? E o que acontecia? O país, ele enviava, né, ele chegava e infiltrava, né, ali a gente dentro do país inimigo, para poder descobrir segredos militares, né? O que o inimigo estava construindo, o que ele estava fazendo. Tanto nos Estados Unidos enviava esses agentes para dentro da União Soviética, como a União Soviética também infiltrava dentro dos Estados Unidos. Eles chamavam isso de Guerra Fria, né? Então o agente, ele recebia todas as instruções para ir lá no campo do inimigo. Trazendo para o nosso estudo, irmão, não é diferente a coisa. Dessa história aí, só a título de ilustração, para você entender o que eu estou querendo dizer. É a mesma forma, irmão. Deus nos capacita, nos dá entendimento, nos dá o conhecimento e também nos dá as instruções para a gente ir lá no campo do inimigo para resgatar aquelas almas que estão presas nas mãos dele, né? Muitas das vezes esses agentes iam lá dentro do país inimigo para resgatar pessoas, e é o nosso caso, né? Deus nos dá essas instruções, nos dá o conhecimento para nós irmos lá e resgatar o inimigo, né?
que está lá, né, nas mãos do inimigo. Lá o propósito, o objetivo, né, era tomar conhecimento, né, de tudo aquilo que o inimigo estava fabricando, tudo aquilo que o inimigo estava construindo em termos de armas, né. Aqui o nosso propósito, o nosso objetivo, irmãos, é resgatar essas vidas que estão lá na mão do inimigo, estão presas na mão do inimigo, né. No início dos vídeos eu falava o propósito de Deus, né, o objetivo de Deus, né, é justamente esse: transformar pessoas do mundo secular, pessoas normais, em seguidores de Jesus Cristo, né. É como nós fôssemos lá e resgatássemos essas pessoas. Aconteceu com você e aconteceu comigo dessa forma. Alguém foi instruído para ir lá e nos resgatar, e hoje nós estamos aqui na presença do Senhor. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Então, vamos praticar, vamos colocar o nosso chamado, vamos receber diariamente as instruções necessárias e vamos fazer a obra de Deus. Amém? Eu fico por aqui, né, hoje, e vamos orar. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo de Deus, ó Pai, queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, nesta manhã, neste dia, Senhor, por todas as bênçãos alcançadas através, Senhor, da produção desse vídeo. Meu Deus, que esse meu irmão, essa minha irmã que estiver assistindo esse vídeo, que possa ser tomado, isso, envolvido pelo Teu poder. Trabalha, Senhor, na vida dessa pessoa. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, bênção de Deus para a sua vida. Amém? Não se esquece, lá no nosso canal, no YouTube, isso, Ministério Glória, Louvor, Adoração, como está aqui na camiseta. Faça a sua inscrição lá, acione o sininho e Deus te abençoe. Fique na paz, e Deus te abençoe muito. Amém? Glória a Deus, aleluia.